Olá, turma do sexto ano. Vamos a mais uma aula da disciplina de filosofia. Hoje nós vamos trabalhar o tema estabelecer relações. Na aula anterior nós trabalhamos olhares relacionados ao sentir e ao pensar. Falamos um pouco que esses olhares que nós lançamos sobre as coisas, sobre a natureza, eles nos levam a ter sentimentos, eles nos levam a pensamento, a termos lembranças. Falamos também que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, eles de certa forma, induzem o nosso olhar. Se estamos tristes, nós podemos ter um olhar não tão alegre ao nos depararmos com a imagem. E se estamos felizes, tudo à nossa volta vai estar muito belo. Então, trabalhamos esse tema relacionado a isso. E hoje nós gostaríamos de refletir um pouco sobre esse olhar que estabelece relações, né? Os nossos olhares sobre o mundo, ele estabelece algumas relações, e eu gostaria que vocês abrissem seu livro-texto na página 7, onde o autor ele coloca aqui exatamente isso. Na página 7 ele diz que nossos olhares e nossas percepções são orientados por interesses, conhecimento, experiências e preferências. Por quê? Porque os nossos interesses e conhecimentos, experiências e preferências, eles, de certa forma, nos ajudam a organizar, né, os nossos pensamentos. E esses pensamentos, pessoal, eles estão, nós temos esses pensamentos relacionados a tudo que vemos e a tudo que contemplamos, e ele está baseado, ou seja, ele tem como base naquilo que nós observamos. Quando observamos algo, ou algum objeto, ou alguma paisagem, nós começamos a verificar tudo que ali está. E isso vai fazer com que os nossos olhares criem uma relação entre coisas. Se eu dissesse aqui uma letra e pedisse que vocês relacionassem essa letra a uma cor, vocês poderiam relacionar, né, a alguns tipos de cores. Então, o olhar, ele nos leva a fazer relações, né? E, por exemplo, eu posso com a letra formar um conjunto de vogais ou um conjunto de consoantes, ou formar uma palavra. Essa palavra eu posso formar uma frase, e essa frase eu posso formar um texto. Então, nós vamos fazer combinações. E aí o autor, ele traz isso como no campo da reflexão, no campo da importância desse olhar, né, daquilo que eu estou vendo. Então, o nosso olhar, ele vai relacionar a algo, e a algo que está no campo do nosso pensamento. Algo que nós já aprendemos, né, anteriormente. Quando eu fixo meu olhar numa paisagem, como na aula anterior eu falei, eu vou lembrar de alguma coisa do meu passado, eu vou fazer uma relação com aquilo em que eu já conhecia antes. E aí o autor, ele traz um conceito sobre relação. Ele diz que relacionar é como construir pontes entre coisas, pessoas e olhares. Então, ele traz o exemplo da ponte. Ponte liga, relaciona um lugar ao outro. Então, é uma construção, né? Você constrói pontes, aqui pontes relacionadas a saberes. E esses saberes, eles são construídos através de coisas que estão à nossa volta, através da nossa interação com as pessoas que estão à nossa volta. Em sala de aula você interage com os seus colegas de sala, você interage com o seu professor, e aí você vai construir saberes, você vai construir uma relação dentro daquilo que vocês estão trabalhando e tendo. E também através dos olhares. Por isso que é importante a observação. Ao nos depararmos com algo, alguma coisa, ou com um saber, é preciso a gente observar
né? Ter o cuidado de observar cada elemento de um diálogo, cada elemento de algo que nós estamos vendo, porque isso vai nos ajudar a construir o nosso conhecimento. E aí, esta ponte, nessa construção entre coisas, pessoas e olhares, nós vamos passar pelo campo do, como diz no livro, saberes, lembranças, ideias e pensamento, né? Essa construção, essa relação, ela vai trazer conosco um pouco de quê? Dos nossos saberes. O que é que você tem aprendido até agora? Você já vem galgando, já vem caminhando nessa construção de conhecimento desde pequeno, em séries iniciais e agora no 6º ano. Então, assim, que saberes, que conhecimento você tem sobre tudo que já foi passado em sala de aula e também os saberes que foram passados pelos pais, pelos familiares. Então, que construção você fez? Então, essa ponte, essa relação vai depender disso, dos saberes que vocês já construíram, né, ao longo da vida escolar e familiar também. Então, é uma construção. Também nós vamos ver o quê? Que passa pelo campo das lembranças, né, observando cada coisa, cada conhecimento que está à nossa volta. Nós vamos recordar algo que nós já aprendemos no passado. E isso vai nos ajudar a enriquecer mais o nosso conceito sobre alguma coisa que você aprendeu no campo do conhecimento. Então, a partir do momento em que você vai construindo o seu conhecimento, você vai somando, você vai melhorando os conceitos que vocês têm aprendido ao longo do tempo. E aí nós temos também as ideias. Quando você está em sala de aula, que um tema é lançado, né, automaticamente vem uma ideia sobre aquilo. Então, eu vi isso em algum lugar. Eu li isso, professora, numa revista. Ah, não, alguém falou sobre esse tema que a senhora está colocando aqui. Então, as ideias vão surgir. Vocês estão fazendo o quê? Relações. Quando o professor está ensinando em sala de aula, está transmitindo ali o conhecimento, né? Sendo um condutor do conhecimento, você vai o quê? Construir ideias, porque você vai relacionar o que está sendo dado em sala de aula com o que você já aprendeu. Isso é relação. Isso ajuda bastante na construção do conhecimento. Nós temos também os pensamentos, né? Esses pensamentos que ajudam cada um de nós nessa construção, né? Pensar sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo ensinado, né? Então, o pensamento, ele é uma construção. Você para ali, se despreende das coisas que estão à sua volta e tenta fixar o seu pensamento sobre o que está sendo dito. Então, você também está relacionando tudo que está sendo falado. Então, relacionar é construir, é como construir pontes entre coisas, pessoas e olhares. E esse construir, nesse caminho, nessa trajetória, fixe como se fosse uma ponte mesmo. Você está caminhando, você está querendo chegar num destino. E nessa sua trajetória, nessa sua passagem sobre essa ponte, sobre essa construção, você vai passar por saberes, lembranças, ideias e pensamentos. Então, que vocês possam relacionar isso, que tudo é uma relação, gente. Você vai construindo a partir do momento que você tem a capacidade de relacionar o que está sendo dito com esses saberes, com essas ideias, com essas lembranças, com esses pensamentos. Então, que vocês possam ter aprendido hoje sobre os olhares que estabelecem relações, e esse estabelecer, você constrói o seu conhecimento, o seu aprendizado. Então, atividade semanal, gostaria que vocês fizessem da sessão página 22, né, que está relacionado ao tema de hoje. Qualquer dúvida, é só enviar, que estamos aqui para ajudar. Até a próxima aula. Tchau!